Oi, gente. Boa noite, boa noite. Alguém me dá um ok se o áudio tá legal? Por favor. Doutor Yuri. Oi, Shirley. Ok, minha esposa falou que tá tudo ok. Tá, o doutor Pacheco já tá aí online. Eu vou convidá-lo aqui para entrar, tá bom? Pra gente não perder tempo, tá? Olá, Olá, Harley. doutor Pacheco. Tudo bem? Tudo Boa bem, noite. graças a Deus. E o senhor? Tudo ótimo, cara. Que honra minha. Não, honra minha, doutor. Oxe. Honra minha, aliás, honra nossa tá com o senhor, a presença do senhor aqui falando pra gente. Isso pra gente é uma alegria tremenda. Quem já acompanha o seu trabalho aí na rede social, né? O senhor é uma figura agradabilíssima, com esse sorrisão. E, assim, tá junto aqui nesses poucos minutos. Eu acho que, de fato, vai ser pouco, porque, assim, quem não conhece o doutor Pacheco aí, que está chegando agora aí na audiência do Instagram, mas vocês vão ver que 50 minutos, 60 minutos é um tempo pequeno, porque é tão bom ouvir o doutor Pacheco, as reflexões dele, que quando passa, fala assim, poxa, eu não acredito que já acabou. Tá? Então, assim, eu já estou lamentando antes da gente terminar. Ô, rapaz. Fico feliz Doutor, demais. eu vou deixar um tempinho aí para o senhor se apresentar. É claro que, assim, eu acho que você não precisa de muita apresentação, tá? E depois eu tomo a palavra de novo, só para a gente problematizar e a gente tocar o barco aqui, tá bem? Beleza. Então, olha, acho que só para aqueles que não me conhecem, eu sou formado em psicologia e doutor em história. E trabalho eu trabalhei a maior parte da minha vida como professor universitário. Harley, desculpa, é Harley ou Harley? Eis a confusão. Pode ser Harley, pode ser Harley, tanto faz. Assim, Então, tanto faz. eu trabalhei muito tempo na universidade e há mais ou menos 2 anos, um pouco mais de 2 anos, eu tenho Sim, trabalhado exclusivamente na clínica. Tá? Então, tá. eu tenho atuado como clínico. No período que eu atuei como professor, a clínica era uma coisa incipiente, né? Eu trabalhava mais com orientação vocacional. Ok, E trabalhava com orientação vocacional numa perspectiva em psicologia que se chama logoterapia. Tá? ok. Hoje eu atuo na clínica e eu costumo dizer que eu sou um logoterapeuta heterodoxo. Então, eu faço de tudo um pouco, desde que ajude meu cliente, isso é que me interessa, cara. Aham, é Em bom, geral, muito só para bom. você entender, é isso. Trabalho com Ok. formação, com supervisão e etc. Então, dá pra... Alguém até já comentou aí da live essa semana que você fez com o Dr. Ítalo. Eu acompanhei a live. Aí foi fenomenal. Ó. Foi Que bom. fenomenal. Fico Tem que, feliz. tem que, tem que fazer aquele, do poema do Papa João Paulo II, Mas da vai ser em breve, Verônica. viu? Vai ser em breve. Numa das Tem que lives fazer. literárias eu vou falar sobre ele. Vale muito a pena. É um poema maravilhoso. Doutor, olha só, sem mais delongas, Sim, senhor. nós temos de fato alguns probleminhas aí para o senhor ajudar a gente resolver ou esclarecer algumas coisas, né? A gente colocou como tema aí como manter o senso das proporções ante o caos aterrorizante. Beleza. Porque, de fato, para algumas pessoas, esse senso de proporcionalidade, para algumas pessoas, ele é relativamente evidente, né? Mas para outras pessoas, nem tanto. E Perfeito. quem nunca na vida agiu de forma desproporcional, né? Quem nunca não percebeu que perdeu a régua, a justa medida? Quem é que vai dizer que está o tempo todo, 100% do tempo, proporcional, agindo conforme a situação lhe pede, né? Então, é realmente algo muito delicado e essa audiência aqui e esse que vos fala precisa ouvir os sábios, né? Porque diante de uma situação, evidentemente, a gente está passando por uma situação extremamente delicada, né?
existem os negacionistas, existem, por outro lado, os que exageram uma coisa, e afinal de contas, qual deve ser a nossa postura e como de fato medir a coisa, tá bom? Então eu problematizei só um pouquinho aí para deixar a bola aí contigo, tá? Tá bom. Ô, Harley, eu vou começar fazendo uma coisa que eu acho que pode ajudar um pouco as pessoas a entender, inclusive, o que é o tal do senso de proporções, né? Tá. E que eu acho que aqui já traz uma questão que pode, certamente, na medida em que a gente tem um domínio, ainda que seja inicialmente um domínio de compreensão, já ajuda a gente a entender o recurso que a gente tem que usar, né, na hora de olhar para a realidade adequadamente. E aqui eu vou me valer de uma leitura, vou tentar ser bem breve para também não ficar me alongando muito numa descrição que depois tende a ser muito livresca, né? Se a gente acaba pegando a coisa assim. Então, a questão é assim, a nossa relação com o real, Harley, é uma relação que depende de algumas capacidades nossas, né? E aí o que acontece? Em geral, né, a gente se relaciona com o real sempre partindo de uma certa matriz, né, um certo substrato fundamental. Então, inicialmente, o que a gente precisa fazer para poder se relacionar adequadamente com o real? A gente precisa colher os dados que a realidade apresenta para a gente. Okay. E a gente colhe esses dados do real a partir, fundamentalmente, dos nossos sentidos. Sim, sim. Então, o primeiro elemento fundamental é que a gente esteja dotado, né, de uma capacidade de percepção adequada das coisas. Então, antes de um senso de proporção, perceber adequadamente as coisas. Né? Ok. Se, em alguma medida, o meu senso de percepção, se as minhas percepções estão atrapalhadas, né, é claro que o senso de proporção vai ser também, né, prejudicado, né, vai ser afetado. Então, aqui eu estou falando, na verdade, de uma descrição, né, que é muito antiga. Aristóteles descrevia a coisa dessa forma, que ajudava a gente a entender um pouquinho, né, como uma descrição da relação do homem com o real, esse ponto de partida primeiro aqui, que é isso. Né? Então, eu preciso olhar para a coisa e ver o que a coisa é. Né? Ok. De fato, o que a coisa é. Ver só já é suficiente? Não, não é suficiente. Quando eu vejo, há um risco grande de eu ser enganado, né, por aquilo que eu estou vendo. Né? Sim. Todo mundo já experimentou algum tipo de ilusão. Né? Dia desses aí eu fui com meus filhos ao circo. Né? E a gente ficou muito impressionado com o mágico. Né? Não é mágico, sim, nada, sim. é um cara que, na verdade, trabalha, né, com esses desvios de percepção que a gente acaba tendo. Né? Então, luzes e sombras e espelhos e tudo mais, e faz a gente ter, né, impressão de mágica, quando, na verdade, não tem mágica nenhuma. Estava tudo lá, só que a nossa percepção não colhia adequadamente. Né? Sim. Então, a gente pode também ser enganado pelas percepções, e as percepções, elas são, né, profundamente enganáveis. Né? Verdade. Elas podem sofrer isso mesmo. Então, não é suficiente só perceber. Eu tenho que, além de tudo, trazer a percepção para dentro de mim. Então, aquilo que eu vejo do lado de fora, eu preciso trazer para dentro de mim. E aí vão entrar em cena, né, algumas faculdades, algumas capacidades nossas, que o Aristóteles chamava de sentidos internos. Ok. E aí tem 4 sentidos internos importantes na jogada. O primeiro de todos é o chamado senso comum. Okay. E o senso comum, ele é muito importante. Ele é muito importante. Porque o que o senso comum faz? Ele pega todo o conjunto de dados da percepção que a gente tem, né? Então, por exemplo, agora aqui todo mundo está me escutando, está vendo a tela do celular, né? Se tem alguém que está fumando, está sentindo um cheiro de cigarro, né? Eu tomei um café agora, né? Eu comi um chocolate, né? Então eu estou com o gosto do café, né, com chocolate amargo, 70% na boca. Então tem um conjunto de dados perceptivos, todos muito distintos. Né? Sim. Cada um dos 5 sentidos percebe a coisa e traz um dado completamente diferente um do outro. Sim. O que o senso comum faz é justamente pegar todo esse conjunto de dados e oferecer um sentido comum para todos eles. Okay. Ou seja, nesse momento, por exemplo, né, o que é o mais importante? É escutar a minha voz, a sua voz, e saber distinguir o que é a minha voz e o que é a tua voz. E vincular a imagem, né,
do Harley, a imagem do Pacheco, a voz do Pacheco e a voz do Harley. Ponto, Sim. né? Então o senso comum faz isso. Quando o senso comum faz isso, ele lança, né, ele permite a nossa capacidade de percepção, permite a gente formar uma imagem. E aí entra em jogo a segunda das faculdades internas, né, dos sentidos internos, que é a chamada imaginação. Uhum. Então, se eu pedir para todo mundo fechar o olho agora, né, enquanto escuta a minha voz, tendo formado uma imagem do meu rosto, consegue imaginar a minha pessoa falando enquanto Sim. me ouve. Né? Então, essa imagem da minha pessoa interna, ela também é importante. Na medida em que essa imagem ela tem algum significado para mim, eu Sim. trago ela para o terceiro, né, dos sentidos internos, que é a chamada memória. Então, eu vou guardar. Né? Eu preciso me lembrar do rosto do Harley, eu preciso me lembrar da voz do Harley, eu Sim. preciso me lembrar... Então, aí isso tem um registro de memória. Uhum. E Doutor, deixa eu jogo... só te interromper aqui, porque alguém falou aqui comigo que está sem áudio. Como é que tá o áudio aí, gente? Tá ok? Só para alguém dar um ok aí, para ver se o áudio do doutor tá chegando bem. Acho que tá tudo ok, né? Vamos ver. Se aparecer mais uma vez, a gente... Talvez tá ok. Ok, Tá. tá ok. Pronto, obrigado, gente. Eu vou desativar aí, aqui os comentários, aí depois vocês segurem, por favor, as perguntas, porque depois eu reativo, tá bom? Beleza. Aí entra em jogo o quarto, né, a quarta dessas faculdades, desses sentidos internos, o quarto desses sentidos internos, que é a chamada ratio particulares. E é onde vai acontecer isso aí que você chamou de senso de proporções. Né? Ok. A ratio particulares é um primeiro nível de racionalidade a que a gente é capaz. Só que a ratio particulares não é algo que é exclusivamente do homem, né, da pessoa humana. Um bicho tem capacidade tem senso de proporções, né? Um gato, quando aqui em casa de vez em quando tem uns gatos que aparecem aqui, né? Então tem um muro aqui, né? O gato, para poder saltar no muro, ele precisa ter um senso de proporções, né? Ele precisa saber se o tamanho do impulso que ele tem que dar. Isso né, já um senso de proporções que já permite a gente avaliar adequadamente aquilo que os sentidos externos perceberam, formaram uma imagem, né? O senso comum compôs um quadro adequado que permite, então, a gente se mover adequadamente na vida. Tá? Então, o senso de proporções, então, já trago aqui uma primeira coisa importante. O senso de proporções, ele é, na verdade, alguma coisa muito básica na gente, né? Se a gente operasse só no nível animal, digamos assim, a gente não teria problemas. Né? Um bicho não fica desesperado, um bicho não fica ansioso com alguma coisa que está na cabeça dele. Né? Um bicho fica ansioso porque ele vê o predador. Né? Um bicho fica ansioso porque ele vê uma coisa que está prestes a acontecer. Uhum. O que acontece com a gente, porém? A gente não opera só nesse nível mais básico. A gente tem um elemento acima, né, que já entra aí em faculdades superiores, né, mas antes de entrar nas faculdades superiores, há alguns elementos de transição para as faculdades superiores que oferecem para a gente alguns problemas. Para nós, né, pessoas humanas, oferecem alguns problemas. Então, tem duas faculdades intermediárias, né, que são chamadas apetites, que no caso, né, os animais também têm os apetites, né, o apetite concupiscível e o apetite irascível, que às vezes, por quem nós é desordenado, tende a ser desordenado. Num bicho, o apetite nunca é desordenado. Um bicho nunca come mais do que o que lhe é necessário, né? O apetite concupiscível, né? Um bicho nunca mata um outro animal por prazer, né? Ele sempre o faz por uma necessidade. Ou seja, o bicho não opera, né, como a gente opera com apetites desordenados. Então, a desordem nos apetites faz com que, na entrada desse elemento mais elevado, que é a razão, né? Então, aqui eu vou distinguir rácio de razão, apesar de serem um pouco sinônimos para nós, normalmente, faz com que a nossa razão avalie no nível mais alto inadequadamente as coisas. Em razão do quê?
Porque normalmente a gente quer o quê? A gente quer evitar aquilo que nos faz mal e a gente quer ter prazer. Né? É onde Uhum. entra o chamado apetite concupiscível. O apetite concupiscível quer muitas vezes exatamente isso, né? Eu quero me afastar o mais rapidamente possível daquilo que me faz mal e quero estar Sim. mais perto possível daquilo que me dá prazer. Só que prazer, né, e desprazer para nós é, é um troço que não é fácil de avaliar, né? Uhum. Eu sinto prazer comendo um chocolate 70%. E alguém vai Uhum. dizer, puxa, mas chocolate 70% é amargo. Já é horrível, é. É horrível. Um café, eu só tomo café sem açúcar. Café sem açúcar, credo, isso causa desprazer. Então a gente coloca em jogo muitas vezes, né? É como se. O que acontece? O que acontece com a gente? E aí é onde entra a perda do senso de proporções em geral. É que a gente passa a avaliar as coisas não mais a partir da capacidade de juízo racional, mas a gente passa a avaliar a partir daquilo que me causa prazer ou desprazer. Eu gosto ou não gosto. Então a situação é incômoda e é incômoda porque subjetivamente não me agrada, então eu Sim. avalio tudo tendo como régua esse prazer ou esse desprazer. E aí é onde a gente perde totalmente o senso de proporções. Né? Então, aparece no cenário um tal de um coronavírus, né? Uhum. Que, rigorosamente falando, não trouxe novidade alguma para a história humana. Sim. Verdade. Eu agora há pouco eu estava recebendo a mensagem de um amigo, né? Ele está assim, a gente tem que beber nesse momento, porque a gente tem que beber por esse momento que a gente nunca passou por ele, né? Eu estava aqui pensando com os outros botões, né? Mas desculpa, como a gente nunca passou por ele, né? Tudo bem, coronavírus, eu não me lembro de ter tido nada parecido, mas Uhum. aquilo que o coronavírus traz no horizonte não é nenhuma novidade, Harley. É. Quer dizer, é o óbvio acontecendo, é a vida acontecendo É como sempre verdade. aconteceu. Nada de Verdade. novo entrou no cenário. Né? Inclusive, tem alguns detalhes aí, né? Que eu tenho visto, inclusive, você falando nos seus stories, né? Uhum. Tem alguns detalhes aí que, na verdade, mascaram, né? A Sim. evidência adequada das proporções do que está acontecendo. Né? Verdade. Porque se move o tempo inteiro em razão disso. Né? Eu preciso provocar nas pessoas algum incômodo, né? Uhum. Mas um incômodo que não é o incômodo que interessa Uhum. avaliar. Qual é o incômodo que interessa avaliar, Pombas? O incômodo que interessa avaliar é exatamente a vida ou a morte. É o Uhum. que está posto. Tudo aquilo que se tem trazido no cenário são as coisas as menos candentes, as menos interessantes. Quer dizer, nada disso interessa para a gente. Né? Quer dizer, o que interessa é a vida ou a morte, uma vida de sentido, uma vida de sem sentido. Verdade. Isso ninguém menciona, absolutamente ninguém menciona. A Uhum. mídia não faz questão nenhuma de falar disso, a É verdade. ciência tampouco faz questão de falar disso, a política, né, muito menos faz questão de falar disso, quando é esta a única questão que permitiria a gente ter um senso adequado das coisas. Quer dizer, está posta para a gente a questão sobre isso. Quer dizer, a minha vida ou a minha morte. E, portanto, né, se a morte está na jogada, que vida é essa que eu tenho? Né? Eu vou morrer como se eu morrer? Né? Verdade. E Então, tem uma reflexão sua até. sim, Uma reflexão sua que o senhor diz assim, quando o horizonte da morte ele é retirado da vida das pessoas, da vida do ser humano, você derruba todos os princípios, a vida de sentido ela acaba. exato. Então você Exatamente. tem que ter no horizonte da sua vida a probabilidade da morte, a razoabilidade da morte. Perfeito, É a exatamente. certeza que nós temos. Exato. Doutor, sobre ainda a percepção. Claro que quando a gente fala de caos, o caos hoje ele está se apresentando para a gente como um coronavírus, mas para as pessoas que vão assistir isso depois, o caos pode ser a notícia de uma doença, pode ser o término de um casamento, pode ser a perda de um ente querido. Tudo bem, é claro que conforme a situação ela exija, a gente precisa responder com essa proporção, certo? Sim. Mas me parece, e isso eu falo intuitivamente porque eu não sou da área, mas me parece que negligenciar também uma situação me parece também desproporcional. Sim. Me corrija se eu estiver errado, me corrija ao vivo. Perfeito. Perfeito. Não, mas você está certíssimo.
E aí entra uma coisa que era algo que eu queria também mencionar e que é muito importante, Harley. Quando a gente começa a operar usando essa faculdade mais alta, que é a razão, então eu vou distinguir aqui razão de rácio, tá? Ok. Quando a gente começa a operar usando a razão, ou seja, essa capacidade de juízo sobre aquilo que a gente vive, inevitavelmente a gente se vê diante de uma necessidade fundamental. Ou seja, a nossa razão, ela não se contenta com explicações parciais. A nossa razão nunca está satisfeita com explicações parciais. A gente quer sempre a totalidade dos fatores. A razão é, na verdade, né, se a gente pensa nessa faculdade mais elevada do humano, a razão é esse anseio, essa sede, esse olhar escancarado para o real que busca colher todos os fatores envolvidos. Todos. Sim. Não são alguns fatores. E nestes casos, por exemplo, do coronavírus, a morte de um ente querido, uma doença incurável que eu sou acometido por ela, nestes casos, né, a razão ela é chamada mais do que nunca. Ela é chamada mais do que nunca a se perguntar sobre o sentido do evento. Uhum. Esta é a palavra que me interessa, né? Quer dizer, eu estarei tanto mais capacitado a compreender o que a realidade é, quanto mais eu colher os dados todos que me levem, sobretudo, às margens do sentido. Quer dizer, eu toco, né? Quer dizer, eu tangencio a urgência de sentido, né? Quer dizer, a sede de sentido, e por isso mesmo eu toco, né? Quer dizer, a borda, né? Do vestido do sentido. Né? Sim. Isso aqui é a coisa mais importante. Então, toda vez que a gente perde de vista este elemento aqui, que é um elemento fundamental, né, da estruturação de todos os eventos, que é, né, a morte, o fim, o limite derradeiro, quer dizer, é inevitável que a gente acabe sofrendo, né, preso por essa camada mais básica, mais superficial, né? Que é do gosto, né? do prazer ou desprazer. Né? Sim. E aí, é claro, eu vou sofrer amargamente o fato de eu ter descoberto um câncer em mim. E vou morrer achando que a vida perdeu o sentido. Mas se eu morrer assim, eu morro como um idiota, porque no fim, e morro como um idiota às portas do inferno, inclusive. Né? É verdade. O que piora a situação. E piora enormemente a situação, porque eu vou entrar para a eternidade o quê? Querendo uma satisfação para um anseio da materialidade, sendo que eu não entro para a eternidade com materialidade alguma. Verdade. Eu entro para a eternidade sem materialidade alguma. Então, que satisfação é essa que eu vou encontrar na eternidade, né, querendo, né, uma resposta para um prazer, né, ou a ausência de um desprazer? Então, aplicar a razão e ter a noção do limite, e sobretudo do limite último, coloca-nos com uma capacidade de avaliação e de proporção das coisas que é a mais adequada, que é aquilo que a gente tem que procurar. Senão a gente está perdido. Com certeza. A gente está eternamente perdido, é o pior. Com certeza. Doutor, agora assim, a gente está bem verticalizado o assunto, deixa eu horizontalizar só um pouquinho. A gente sabe que para algumas pessoas, como eu comecei aqui a reflexão, para algumas pessoas essa percepção ela é mais evidente, né? Para outras pessoas não. Então a gente sempre tem pessoas que estão mais exageradas, mais histriônicas no falar, né? Outras pessoas que têm uma percepção mais ofuscada, mais obnubilada. A dúvida é como perceber que não se está percebendo bem as coisas? Boa. Porque veja bem, para o terapeuta, eu diria para alguém, você precisa de um terapeuta. Mas para nós que ainda não estamos, ou que não estamos ainda na terapia, enfim, eu não vou entrar na questão aqui, mas para a pessoa do dia a dia. É possível você exercitar a sua percepção para que os dados do real eles fiquem mais evidentes para você. É possível que você perceba, que você conviva com a presença e que, com isso, a sua percepção ela fique mais clara?
Harley, por incrível que pareça, né, apesar de você ter horizontalizado a coisa, eu vou dizer que a única saída para esse problema que você acabou de descrever é que a gente tenha uma noção muito profunda e, portanto, verticalizada de novo, né? Profunda e alta do que é a pessoa que eu sou. O que acontece com a gente? E aí acho que isso aqui é muito interessante. Tá? A gente não sabe o que a gente é. A gente age no mundo muito mecanicamente. A gente age no mundo de forma binária, muitas vezes, digital. Né? É Sim. 0 ou 1 tudo. Né? Só que se a gente é só um pouquinho, basta ser um pouquinho atento à nossa natureza mais essencial, a gente vai perceber uma coisa. Cada vez que a gente perde o senso de proporções, inevitavelmente a gente experimenta algo que a gente poderia dar um nome geral aqui, né, genérico, de crise. A gente fica mal. A gente não fica bem. Ninguém fica bem quando perde o senso de proporção. O que acontece com a gente? Quando a gente fica mal, o que imediatamente a gente faz? Procura alguma forma de anestesiar esse sentir-se mal. De novo, é o problema do fuga do desprazer. Então eu vou fazer o quê? Vou procurar um médico e vou tomar um remédio. Ou eu vou encher a cara, como esse meu amigo, né? Vamos beber esse negócio, ficar bem alto, porque isso aqui, né, requer. Ou eu vou assistir, vou sentar na televisão e vou assistir 50 episódios, vou maratonar uma série. Ou então eu vou encher a barriga de sorvete. Quer dizer, eu vou anestesiando, né, a crise que me causa a perda de proporções. E aí é onde está o nosso erro. Porque a gente quer... Né, eu costumava dizer isso para os meus alunos. Né? Um amigo liga para você às 3 horas da manhã, né, sofrendo porque a namorada deu um pé na bunda dele. Qual é a nossa tendência? Quase sempre. Né? Escuta, cara, esquece esse negócio, vamos beber para esquecer esse negócio. Né? Não, vamos sair, vamos ao cinema, vamos conversar, esquece esse negócio. O cara que faz isso não é amigo de jeito nenhum. Por que ele não é amigo? Porque ele te afasta da realidade. Ao invés de te introduzir no real, ele te afasta da realidade. Porque aquela dor, ela é já um recurso muito importante. O mal-estar que te leva a ligar para o teu amigo às 3 horas da manhã é um recurso. E se o teu amigo vira para você e fala, arranca o mal-estar da jogada e coloca um prazer na jogada, quer dizer, ele te tira a belíssima oportunidade que você tem de tocar esse elemento mais fundamental, que é o elemento que te faz parar diante do sofrimento e dizer, porra, para que esse sofrimento? Para que me dói tanto isso aqui? Só que a gente não faz mais isso, Harley. Quer dizer, a gente prefere permanecer no horizontal. Quer dizer, esse é o nosso grande problema. Então, a primeira coisa que eu diria é, cara, se você quer levar a sério, de verdade, a tua natureza de pessoa humana, comece por levar a sério o mal-estar que as coisas te geram, a dor que o mundo te gera, a dor que a história causa em você. Se você não leva isso a sério, e levar a sério significa olhar, lançar o olhar sobre isso, debruçar-se séria e sinceramente sobre isso. Porque quanto mais você se debruça sobre isso, e exaustivamente, Harley, exaustivamente, por que me incomoda tanto essa situação? Por que me incomoda tanto? Né? Minha mãe esses dias me mandava uma mensagem, dizia assim, filho, é normal que a gente chore tanto todos os dias? Né? Eu estou sentindo que eu estou inútil. Né? Ela tem 80 anos de idade. Né? Quer dizer, quando ela fala uma coisa como essa, o que ela está dizendo? Ela está dizendo para mim que tem uma dor, que é a dor da perda da utilidade. Né? Quer dizer, minha mãe é uma mulher que saía todos os dias para ir tricotar com as amigas ela chamava de tricoterapia dela, né? E era o momento que ela ia conversar, ela ia à missa todos os dias, era ministra da Eucaristia, puxava o terço na igreja. Tem uma série de relações, né, que se estabeleceram na vida de minha mãe, né, que na ausência disso tudo, causa dor. É verdade. Eu posso experimentar essa dor como uma coisa do tipo assim, eu estava ocupando a minha vida e agora não tenho mais nada para fazer. Não! No fundo, o que está ferido na minha mãe? A perda da utilidade da própria vida. Se eu olho que o que está em jogo é a perda da utilidade da minha vida, o que nasce disso, Harley?
nasce a urgência de tornar a minha vida útil de alguma forma. Com 80 anos ou com 2 anos de idade, não me interessa. O fato é que a gente precisa servir para alguma coisa. A minha dor, estranhamente, precisa servir para alguma coisa. Porque senão é uma dor sem sentido. Uhum. É uma dor que não serve para absolutamente nada. Então, sair desse buraco é levar a sério a dor, levar a sério a crise, levar a sério o incômodo, levar a sério o fato de que eu fico todo desestabilizado no meio dessa situação caótica, né? Aterrorizante. Com certeza. E aí a gente tem talvez um outro aspecto da coisa, quando, talvez isso fosse um tema para uma outra live, eu gostaria muito de ouvir os seus posicionamentos sobre isso, mas quando a gente está diante de uma situação de manipulação de massa, Sim. quando você tem experimento de massa, e eu vou contar o caso que eu tive essa semana. Aqui a cidade de Salvador está parada, sobretudo os bairros, na verdade parados são os bairros mais nobres, porque os bairros periféricos não estão fazendo quarentena por uma questão relativamente óbvia aí, né? E eis que eu estava aqui com meu filho e passou um carro de bombeiro, né? E com uma sirene assim, ensurdecedora e a frase, né? Permaneçam em suas casas. E na hora eu parei, aquilo ali me chocou, porque eu falei, mas porra, que negócio é esse? E aquilo aí realmente me incomodou muito. Não foi, ó, o Jornal Nacional não tinha ainda mexido comigo. Jornal Nacional, as notícias, Twitter, hashtag, nada. Nada. Mas aquilo realmente me fez parar. E aquilo, eu peguei meu filho e falei assim, opa, mas espera lá, eu não tô em Chernobyl. Eu não estou na Ucrânia. Porque me parecia que era esse o cenário, sabe? E aí eu já queria que o senhor pegasse sobre aquele texto do efeito Chernobyl, para comentar aqui com a gente. E eu peguei meu filho, comecei a brincar, chamei minha esposa e a gente começou a brincar de quadrilha aqui em casa. Eu falei, poxa, eu não vou aceitar que esse tipo de situação aqui, né, que na minha avaliação é desproporcional, venha afetar a minha família e me afetar. Eu como defensor do meu lar, né? Então, eu queria que o senhor comentasse aí. Então, olha só, uma palavra que você usou aí, eu acho que ajuda a entender muito bem isso aqui, né? Uma expressão que você usou aí, que é justamente essa coisa da psicologia das massas, né? O que acontece quando a gente se relaciona uns com os outros no horizonte da massa, né? Tendo como horizonte de relação a massa. E é o que, por exemplo, um carro com uma sirene alta, né, dizendo permaneça em casa, faz. Uhum. Ele faz exatamente isso, porque ele não está preocupado com você, Harley, com sua esposa e com seu filho. Está preocupado com uma coisa totalmente informe, né, que não tem forma alguma, aqui se dá o nome de massa. Na massa, o que acontece, Harley? Na massa, acontece que Harley não existe. A fotografia que o Harley tira não interessa. O filho de Harley não existe e não interessa. Ele é só um pedaço de um conjunto totalmente sem forma alguma que me interessa controlar. Eu só consigo controlar, aliás, na medida em que eu não olho para Harley. Se um dia eu conceber a hipótese de um Harley, quer dizer, de alguém que tem um senso de proporção adequado, de alguém que lê a realidade com uma minúcia e com uma delicadeza diferente da massa, eu perco completamente o controle sobre o que eu estou fazendo. Então, interessa, né, a esses mecanismos de controle, né, e interessa exatamente perder completamente de vista a pessoa. Né? O efeito Chernobyl a que o Giussani se referia, né, no texto de 86, né, fazendo referência, né, ao acidente na usina de Chernobyl, é exatamente isso. Eu olho para Harley, eu vejo uma pessoa.
Mas, se eu presto atenção no movimento de Hartley, o que, que eu vejo? Eu não vejo Hartley. Eu vejo uma dinâmica que não se parece em nada com Hartley. Então, é como se, né, a tua capacidade de fotografia, a tua sensibilidade de percepção da realidade, de manifestação da beleza naqueles eventos, nada disso interessa. Ou seja, dinamicamente, que é a única coisa que eu poderia olhar para você e ver Hartley, se perde. O efeito de Chernobyl é isso. O que eu tenho diante de mim é uma pessoa. Uhum. Mas não é uma pessoa. É nada mais, nada menos do que um pedaço informe dessa coisa gigante que é a massa. Então, todos os mecanismos de controle de massa, né, eles fazem isso. E eles fazem isso, e olha que coisa maluca, cara, eles fazem isso promovendo justamente o quê? Uma espécie de superficialização da noção de si. Então, joga tudo no superficial. Né? Então, as notícias são feitas para produzir mal-estar. As notícias são feitas para produzir bem-estar. O marketing é pensado para produzir bem-estar. Né? E a notícia é feita e pensada para produzir mal-estar. Porque quanto mais isso está evidente para mim, tanto menos a minha delicadeza de olhar, a minha atenção para o meu filho vai importar. E aí eu entro no estado paranoico, histriônico, dizer, da quase totalidade das pessoas. Mas a gente está hoje no Brasil, e praticamente eu diria que no Ocidente inteiro, né, às voltas com um fenômeno, né, dizer, de massificação. Né? É impressionante. A gente está muito marcado por isso. Então é o que está acontecendo, exatamente isso. Né? A gente parece pessoa, mas no fundo a gente não é mais. Né? Isso é extremamente grave, porque quando você deixa de ser uma personalidade, uma pessoa, você assume outros papéis. Exato. Exato. Não é isso? Alguém poderia chamar de máscaras, né? Mas você perde a sua voz. Não é doutor Pacheco não está falando com Arlen, mas com uma personagem. Sim. Você perde a sua presença. Então, eis que o ser humano já não existe. Existe a humanidade. Exato. Não existe mais a pessoa, existe a humanidade. Por isso que a gente ouve, a humanidade está passando por uma grande transformação. Não é a humanidade. Quem passa por uma transformação somos nós. Exatamente. Exatamente. É a pessoa. E olha, eu vou te dizer uma coisa, né? E aqui faço em nome da psicologia um meia-culpa. A psicologia, ela foi responsável, profunda e seriamente responsável por isso. Porque a psicologia não interessa à pessoa. Né? Hoje em dia, no Brasil em especial, né, tudo aquilo que se estuda em psicologia, né, em geral, tem a marca justamente daquilo que a gente poderia chamar aí, né, de um padrão de compreensão da pessoa, numa perspectiva, essa perspectiva binária que eu me referia antes, né, dialética, materialista, né, que no fim achata todo mundo. Né? Então eu escutei muitos dos meus colegas nesses anos como professor, né, a ideia segundo a qual a psicologia deveria lidar, né, com as minorias, o sofrimento das minorias, né? E eu insistentemente batia de frente com eles, né? Usando aquela máxima da Ayn Rand, né? Dizer, escuta, a menor de todas as minorias é o camarada que chega na minha clínica e traz o sofrimento dele. É verdade. E se eu olho para o sofrimento dele, eu não estou ajudando absolutamente ninguém. Quer dizer, olhar para uma minoria, né? Dizer que no fim das contas virou a massa, né? Todo mundo hoje é minoria, né? Dizer, faz parte de alguma minoria, né? Dizer, de novo, né? Um instrumento de controle de que a psicologia se valeu de uma forma perversa, cara, profundamente perversa. Dizer, o resultado é este, né? Dizer, a gente está o tempo inteiro sob controle, né? A gente está o tempo inteiro sob controle. Ou seja, a pessoa ela assumiu, ela tende a ser imediatamente classificada, né, como uma casta. Então, você pertence a qual grupo? Qual é a sua minoria? Então, ela já não existe mais, não é o ser, a pessoa em si, uma presença, uma personalidade, mas a classificação, uma classe. E as pessoas, engraçado que não se percebe isso. Não. Não se percebe isso.
O mais engraçado ainda é que, além de não se perceber, é impressionante que as pessoas parecem se sentir satisfeitas em fazer parte dessas minorias. Elas se sentem satisfeitas. Quer dizer, e aí pensa, né? A palavra satisfação é uma palavra importante aqui, né? Porque satisfação significa, né, dizer, tornar aquilo que eu nasci para ser. Né? Se eu me satisfaço com isso, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu reconheço em mim o fato de ser negro. Eu reconheço em mim o fato de ser homossexual. Eu reconheço em mim o fato de ser mulher. Eu reconheço em mim o fato de ser careca. Entendeu? A gente... Ou seja, no fundo, eu estou reduzindo enormemente... É aquilo que acaba... É o efeito Chernobyl. Estruturalmente, eu pareço com uma pessoa. Mas, dinamicamente, eu ajo como um negro. Dinamicamente, eu ajo como um transexual. Dinamicamente, eu ajo como um careca. Dinamicamente, no nosso caso aqui, desse caos aterrorizante, eu ajo como alguém que está à mercê de um vírus. Né? Verdade. Verdade. Doutor, eu gosto muito sobre essa questão de percepção. Tem uma reflexão do Roger Scruton, que nos deixou aí há pouco. Sim. Eu não sei qual é a obra dele que ele trata disso, mas ele fala que ele coloca dois níveis de percepção. Ele coloca a percepção imediata e a percepção imaginativa. Né? E ele diz que na percepção imediata é como a percepção dos animais, aquilo que você estava falando também, que o animal percebe logo ali a árvore, a mesa, o alimento, a caça, enfim. E a percepção imaginativa, segundo ele, só o ser humano tem essa capacidade. Porque o animal não tem essa capacidade de se colocar diante de um quadro de Pollock, um abstrato, né, e imaginar um rosto, por exemplo. O animal não consegue transcender, superar essa percepção. A questão é de que modo nós poderíamos fazer para melhorar ou desenvolver essa percepção imaginativa para que a gente não fique como bicho. Que legal. Putz, que pergunta bonita. Eu vou te contar uma história para responder essa pergunta. E eu acho que eu te respondo bem com essa história. Eu morei um tempo em Paris. E no período que eu estava lá, eu tinha uma grande amiga que é uma artista plástica. Ela é pintora e escultora. Tá? E ela havia sido aluna de um pintor russo, do qual eu não me lembro o nome mais, me perdoa. Um pintor russo que era um pintor de arte abstrata. Tá? Ok. Eu nunca gostei de arte abstrata. Nunca. Absolutamente nunca gostei. E quando eu estava em Paris, né, essa amiga me convidou, então, ia ter no Georges Pompidou, ia ter uma exposição, né, das obras deste pintor russo. Né? E ela me convidou, e a mim, ao grupo de amigos, para ir assistir junto com ela, né, ver a exposição, e ela iria acompanhar a gente lá. Sim. E chegando lá, né, me deparei com aquelas obras e com uma dificuldade enorme, né, de gozar alguma coisa, né, de fluir alguma coisa ali. E eu virei para ela, né, ela chamava Michele. Disse, Michele, desculpa, mas eu tenho muita dificuldade. Eu não consigo entender. Né? Se você puder me ajudar a entender isso aqui, você vai estar me ajudando. Né? Eu vou conseguir aproveitar melhor. E a gente tinha um amigo comum que havia falecido pouco tempo antes de eu me mudar a Paris. Esse amigo comum era um sacerdote que morava em Belo Horizonte, morava em Caeté, na verdade, perto de Belo Horizonte. E ela virou para mim e falou assim, Paulo, você conheceu o Virgílio, né? Eu falei, conheci. Como é que foi quando você encontrou com o Virgílio pela primeira vez? Eu disse para ela, meu primeiro encontro com o Virgílio foi um encontro muito difícil. Porque o Virgílio era um cara muito... não era uma pessoa fácil. Porque ele era uma pessoa muito dura. De juízos muito agudos, sobretudo. Né? Além de tudo, era um cara que espantava a gente. Era um homem enorme, enorme e muito grosseiro, às vezes. Né? Ele soava grosseiro. Né? Eu disse para ela, olha, foi muito difícil para mim com o Virgílio. Né? Mas ela falou assim, mas você se tornou amigo dele, né? Sim, me tornei. E como é que você se tornou amigo dele?
convivendo com o Virgílio, eu fui me dando conta de que aquilo era só uma capa, né? Uhum. Por trás de um homem absolutamente genial, né? Com uma sensibilidade cultural absurda, que eu nunca tinha visto, né? Um domínio linguístico fora do comum, e além de uma sensibilidade, né, humana e cultural muito impressionante. Ela falou assim, Paulo, é exatamente a mesma coisa que você vai ter que fazer com esses quadros. Você tem que ficar amigo destes quadros. Você tem que ficar, antes de tudo, amigo de quem produziu esses quadros. Porque quanto mais você entender o tipo de sensibilidade humana que gerou isso aqui, tanto mais você vai entender o que ele quis, né, representar com a arte dele. Então, responda a tua pergunta agora. Né? Como é que a gente treina essa percepção imaginativa? Cara, a gente precisa treinar em nós a nossa capacidade de ser humano. Perfeito. A nossa capacidade, a gente precisa formar em nós, né, uma imagem adequada do que é o propriamente humano. Quer dizer, tudo aquilo, né? Quer dizer, tem um pensador latino do início da era cristã, né, que diz, né, Homo sum nihil humanum est alienum puto, né? Eu sou um homem e nada do que é humano me é indiferente. Se eu tenho isso claro, se eu entendo o homem que eu sou, a pessoa que eu sou, nada do que o humano produz me é indiferente, me é estranho, me é absurdo. E aí eu consigo, ou seja, para que eu consiga fazer isso, eu preciso alimentar em mim o senso de pessoa que eu sou. E lidar com o outro a partir disso. Aí eu consigo entender a tua sensibilidade quando você tira uma Perfeito. foto daquela Perfeito. roda gigante em Londres. Eu consigo entender que raios, né, aquilo representa. E por que você usa aquilo, por exemplo, para falar do que você falou naquele post, né? Sim, sim. Quer dizer, é aqui que começa, aqui entra em jogo a percepção imaginativa. Perfeito. Eu não estou diante de uma fotografia. Eu estou diante Perfeito. da sensibilidade de um homem, da sensibilidade de alguém que produziu aquilo. Isso muda tudo, entende? Perfeito. Perfeito, perfeito. Ó, deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui, deixa eu só ver o que aqui Dr. Yuri colocou aqui, essa desproporção que temos hoje, peraí, sumiu. Essa desproporção que temos hoje pode estar ligada à falta de confronto com a finitude da sociedade? Totalmente, totalmente. É o que a gente estava falando aquela hora lá. Se eu perco o senso de finitude, eu perco o senso de proporção. Porque se não tem finitude, se não acaba as coisas, onde está o limite? Onde está a proporção? Onde acaba? É verdade. Onde acaba? Né? É verdade. Acho que tem outro aqui, da falta de confronto com a sociedade hedonista, de uma sociedade hedonista. É a continuação aqui da pergunta dele. Sim, perfeito. Deixa eu ver se mais alguém colocou aqui. Aqui ele comentou que em cima é a despersonificação, a diluição no organismo social ou no partido, quando a gente estava falando lá, que quando acaba a pessoa, a presença, né? As 4 causas de Aristóteles podem ajudar nesse processo, doutor? Com certeza, com certeza. Mas é que falar das 4 causas, né, impõe um tipo de trabalho que a gente poderia dizer assim, né, é claro que o Aristóteles, sobretudo, ele descreve, né, um jeito de a gente estar na relação com a realidade. Né? Então, a capacidade que a gente tem de identificar aquelas causas não é só uma capacidade filosófica, é uma capacidade fundamentalmente humana. Né? Que alguém diga assim, putz, saber as 4 causas de Aristóteles pode permitir a gente a retomar o senso de proporção? Eu digo sim, mas antes, né, de um trabalho cerebral sobre, né, a obra de Aristóteles, a teoria, a gente precisa justamente retomar em nós a capacidade que é o próprio do humano. Quer dizer, se a gente é pessoa, a gente vai se relacionar desse jeito exatamente. Não tem novidade nenhuma. Aristóteles não inventou um trem. Ele descreveu o que ele via. Ele descreveu. É como se se a pessoa ela se detesse somente na questão teórica das causas, ele soubesse falar sobre as causas, mas não conhecesse as causas. É como o cristão que sabe falar de Deus, mas não tem fé. Exato. Porque ele não é amigo de Deus. Ele sabe falar de Deus, porque ele conhece a doutrina toda, ele já leu tudo, então ele sabe falar de Deus.
mas ele não tem contato com Deus, não tem amizade com Deus, não tem fé, né? A Shirley, Dr. Pacheco, fale sobre os efeitos nocivos do isolamento sobre a saúde mental, por favor. Cara, eu vou me valer aqui de uma coisa que eu li esses dias do Fernando Conrado, e que eu achei que foi muito bacana. Eu acho que eu não vou descrever tudo que ele trouxe lá, porque ele trouxe 14 razões importantes. Mas eu vou dizer assim, o efeito talvez mais nocivo de todos, é a perda do marco civilizatório. O isolamento social faz com que a gente caminhe para a barbárie. É claro que, né, no meio dessa barbárie, há aí os efeitos do ponto de vista psicológico. Né? Por exemplo, isso que eu me referia quando eu falava da minha mãe. Né? A perda do senso de utilidade da própria vida. Né? A gente teria uma enormidade de coisas, mas se a gente entende que o marco civilizatório vai embora, se esvai, e a gente caminha para a barbárie, eu diria que esse é o efeito mais nocivo. E a barbárie aqui entenda-se da forma mais ampla possível. O Theodore Dalrymple, não, mentira, não é o Dalrymple, não, é um outro autor, Michel Henry, é um fenomenólogo francês, tem um livro que se chama A Barbárie. Nesse livro ele descreve a barbárie como sendo o corte com a vida tal como ela é. Né? Quer dizer, eu rompo com a vida tal como ela é. Quer dizer, o isolamento é um rompimento com a vida tal como ela é. A gente não nasceu para ficar isolado. Né? Quer dizer, e é claro que todas as consequências, do ponto de vista de estruturação da minha personalidade, da saúde, o marco civilizatório, né, a cultura, tudo vai embora. A minha capacidade de trabalho vai embora. Quer dizer, a minha capacidade de senso de utilidade da própria vida vai embora. Vai tudo vai desmoronando. Desmorona tudo. Né? É terrível. Não tem nada de positivo nessa porcaria. Nada de positivo. Absolutamente nada de positivo. Doutor, vendo o senhor falar assim, a coisa fica mais grave ainda, porque o seu horizonte é mais extenso, é mais alargado a coisa, né? Então você fala por uma percepção mais apurada, como alguém da área, como um terapeuta muito conhecido, e o trabalho que a gente já conhece muito bem sucedido, né? E nos resta realmente rezar e esperar em Deus. O nosso tempo já está acabando e eu já estou chateado com isso. Eu não acredito que o nosso tempo já está acabando. Eu não acredito que o nosso tempo já está acabando. Mas, assim, nos resta, de fato, esperar em Deus. Tem uma imagem de Rembrandt, uma cena muito bonita daquela passagem bíblica em que o barco está na tempestade, na Galileia, Legal. e Cristo está dormindo, né? E assim, eu faço uma analogia com essa situação nossa. A gente está passando por uma tempestade terrível, mas eis que Cristo, ele ele acorda e vai pedir para a tempestade cessar, os ventos se acalmarem, né? Então assim, doutor, eu vou te agradecer imensamente, tá? Eu não, assim, e foi um presente para nós te ouvir. Essa live vai ficar gravada e eu vou assistir 3 ou 4 vezes de novo, né? Porque eu quero memorizar os seus argumentos, a sua reflexão. E aí, como a gente só tem uns 3 minutinhos, eu vou deixar a palavra para as últimas considerações aí, tá? A última coisa que eu queria dizer, acho que tem que ver com isso que você acabou de falar, Harley. Putz, que legal. Aí, para quem não conhece, é o quadro de Rembrandt. Uma bela ilustração. Cristo está ali, bem pequenininho ali, logo abaixo, diante da tempestade, tá? Pode falar, doutor. Não, o que eu ia dizer é justamente isso, cara. Se é verdade, Harley, se é verdade que a gente, operando no nível mais alto, mais propriamente humano, a gente usa a razão, e a razão entendida como essa busca da totalidade dos fatores, é ainda mais verdadeiro que o nosso movimento deve necessariamente tender para abraçar, abarcar, ou melhor dizendo,
deixar-se abraçar pelo mistério. Deixar-se abraçar Verdade. por isto que sustenta a realidade. Por isso que é a Verdade. consistência do real. Muito certamente, o resultado mais terrível de todos, do isolamento, do caos aterrorizante, da perda do senso de proporção, é exatamente o fato de que a gente perde a relação com a consistência do real. Ou seja, a gente perde a relação com Cristo. A gente perde a relação com aquele que é o único capaz de conferir saúde, ordem, cultura, senso de proporção, absolutamente com tudo. Quer dizer, isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. Né? E aí, de novo, né, o meia-culpa que eu faço em nome da psicologia, né, em nome da psicologia, a psicologia ela foi promotora disso. Né? Ela promoveu exatamente isso aqui. Ela desconectou-nos, né, do mistério da vida, do mistério eterno do nosso ser. Né? Para usar uma expressão do Leopardi, um poeta que eu gosto muito. Né? Desconectou a gente da percepção do mistério eterno do nosso ser. Então, cara, certamente, né, um caminho de retorno é o caminho da humildade. Né? É o caminho de entender que eu preciso sacudir o Senhor, mesmo que no meio do desespero. Né? Sacudir o Senhor, Senhor, você não vê que a gente está perecendo? Né? É verdade. E depois levar uma lavada dele, né? É verdade. Levar uma lavada Verdade. dele e dizer, caramba, né? Por que vocês estão assustados? Será que vocês não entenderam ainda quem que eu sou? Né? É verdade. A gente precisa dessa lavada, mas essa lavada, né, que a gente só vai receber se a gente for humilde o suficiente para entender que não está no nosso controle. É E que a verdade. gente precisa sacudir o Senhor e dizer, Senhor, nós estamos perecendo, caramba, ajuda. Né? Ajuda a minha fé, porque minha fé é Perfeito. uma tristeza. Perfeito. Perfeito, doutor. Perfeito. Muito obrigado, viu? Deus abençoe o senhor e sua família, tá bom? Amém, Obrigado cara. mesmo de Igualmente, coração. Deus abençoe você. Fiquei muito Um feliz, abraço. Arlen. Fiquei muito feliz mesmo. Eu que estou muito feliz aqui. Um abraço, doutor. Fica com Deus, tá? Você também. Um abraço em todos na sua casa. Bom fim de semana, Arley. Amém. Para vocês também. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau.